Vocês nem podem imaginar o quanto, ao receber o deputado Dan Câmara do Podemos, aqui no nosso segmento SOS Vazante, vocês não imaginam o quanto a minha angústia ela é atenuada. Porque eu, como uma pessoa que tem mergulhado sem limites nessa questão de todas as notícias que estão pipocando por aí, de que nós possivelmente teremos uma vazante, uma seca no Amazonas, ainda pior do que a do ano de 2023. Então isso tem me angustiado muito. E quando eu recebo, então, uma personalidade, um protagonista importantíssimo para a sociedade no Amazonas, que é o deputado Dan Câmara, eu tenho certeza que toda a fala do deputado será uma entrega, será permeada por revelações que a gente tanto precisa. Por quê? Porque o deputado, pela própria missão que ele recebeu do povo, através do voto universal, o democrático, ele precisa, né, e ele tem feito isso, visitar as suas bases. Ele é um deputado que representa a população total do estado do Amazonas. Então, ele tem estado sempre em sintonia com a realidade no interior do estado do Amazonas. 61 municípios no interior, minha gente, de um estado continental. Você pega um avião a jato do município de Parintins e voa até o município de Tabatinga, 3 horas de voo. As pessoas não param, principalmente fora do Amazonas, para dimensionar, para ter essa realidade sobre as dimensões territoriais no estado do Amazonas e a vida das pessoas no interior do estado do Amazonas, que não foi, nunca foi e continua não sendo fácil para essas pessoas. Então o deputado vem como um representante da sociedade que conhece essa realidade, que sabe e fala com poder de causa para todos nós. E nós vamos discutir então essa questão dessa vazante que está deixando todo mundo de cabelos em pé aqui no Amazonas. Agora, está aqui. A gente começa com uma manchete que talvez muita gente ainda não tenha recebido, não tenha tido conhecimento. Um grande especialista, doutor em engenharia de transportes e coordenador da Comissão de Logística do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, o doutor Augusto César Rocha, um especialista, ele diz: não dá mais para a seca ser surpresa neste ano de 2024. Uma outra manchete, e aqui o deputado vai abordar sobre isso, né, a sua opinião, que a maioria dos municípios do Amazonas, né, está em risco. Uma outra coisa, o Grupo Chibatão, aqui uma notícia alvissareira, o Grupo Chibatão lidera ação preventiva. Aí a gente vê uma foto na manchete de vários atores de diferentes setores, né, que estão envolvidos nessa ação preventiva. Aí, olha só, baixo volume de chuvas preocupa pesquisadores, quer dizer, os especialistas. E outra manchete interessante, que é do ano passado, depois da enchente, depois que começou a enchente, que diz: municípios estão em situação de emergência, mesmo com a enchente. Então, deputado, desculpa se eu me alonguei, mas eu queria que o senhor realmente absorvesse a essência da importância desse convite, da sua presença aqui. E eu quero, antes de mais nada, antes de fazer a primeira pergunta, eu quero saber, já que o senhor está no seu primeiro mandato, o senhor esteve aqui outra vez, que bom que o senhor está retornando, e lhe perguntar como o senhor está no seu mandato. Um ano já se passou do seu mandato, e como o senhor tem lidado no seu dia a dia político, que eu sei que ainda é permeado pelo aprendizado e por muitas lições aprendidas. Seja bem-vindo ao nosso SOS Vazante, deputado Dan Câmara.
Humberto, é um prazer. Em primeiro lugar, né, dizer a você que é um prazer sempre estar aqui, né? Independentemente do horário em que as pessoas vão nos acompanhar, por intermédio aqui desse espaço, né, democrático em que você procura trazer, né, competências, trazer informações, né, discutir temas relevantes como esse tema, que é de interesse de todos nós que estamos aqui no estado do Amazonas, e não só no Amazonas, né, na Amazônia como um todo. Agora, recentemente, eu estava acompanhando, né, algumas notícias com relação ao Pantanal. O Pantanal está pegando fogo. Pois é. Né? E é uma tivemos coisa lá assim, o Rio Grande do Sul com a enchente, Sul, não é, aquela catástrofe, né, aquela, enfim. E tudo isso é muito preocupante. Eu tenho dito, Humberto, inclusive eu costumo escrever, né, uma coluna para um periódico aos finais de semana, e uma das Qual é esse periódico? Olha, até há 2 semanas atrás era o Em Tempo. O Em Tempo, né? Tá certo. O Em Tempo. Então, tá certo. Escrevia para esse periódico, né? E lá, um dos artigos que eu fiz foi o Novo Normal, né? Tratando exatamente dessa crise climática, né? E dessa vazante, né? Enfim, que se apresenta diante de nós, que é uma vazante, como disse ali o especialista, eu concordo com ele, já não pode mais ser não pode uma ser novidade. Surpresa, não é? Não pode, não é mais novidade. Por isso, né, Alberto, a exemplo da pandemia que nós vivenciamos, nós precisamos assimilar esse conceito de novo normal. Nós precisamos nos antecipar, conhecer as melhores práticas, conhecer os impactos, né, que uma estiagem severa promove à população, não só a população, não só o ser humano, mas o meio ambiente. Claro, no ano passado nós tivemos ali, foi um escândalo para o mundo, a questão dos botos, né, que, enfim, nós tivemos lagos com sem centenas, sem isso, precedentes, né? Então, é um impacto ao meio ambiente que tem vida, né? E nós somos, de certa forma, os culpados por poder não preservar, não ter o cuidado devido com o meio ambiente, ele devolve para a gente com problema, né? Claro. Nós precisamos resolver tudo isso. Então, eu quero agradecer a você a possibilidade de ter me convidado outra vez para estar aqui, desta vez para tratar desse tema. E vou procurar, você fez a pergunta, como é que você está no mandato, né? Eu tenho, Humberto, a cada dia, entendido que eu posso contribuir com as melhores políticas públicas para o povo do estado do Amazonas, a qualidade de vida do povo do estado do Amazonas. Eu te confesso que no início do mandato, e eu costumo chamar o mandato de nosso mandato, né? É nosso mandato porque o mandato é do povo. Sim. Eu apenas represento o povo do estado do Amazonas, aqueles que decidiram. Ele foi dado pelo povo, né? Exatamente, né? Pelo para, né? É verdade. Enfim, né? Então, eu costumo dizer que o nosso mandato faz diferença, né? Esse é um lema que eu adotei para mim, muito né? Bacana. Foco na missão e o nosso mandato faz diferença, porque nós precisamos contar com a participação do povo. É democracia participativa, orçamento participativo. A democracia por si só é participativa, né? Enfim, então eu tenho percebido que posso ajudar, sabe? Não me vejo como o melhor, a cereja do bolo, o melhor salvador da pátria, nada disso, sabe? Mas eu sei que eu posso, sabe, aquela gotinha no oceano, né? Claro. Enfim, né? Dar minha gotinha, né? A minha parcela de participação para que as políticas públicas sejam melhor elaboradas, para que os orçamentos sejam melhor destinados e para que o povo seja atendido com melhores serviços. Sim. Então é um pouco disso. Então eu estou satisfeito dentro entre as linhas, né? Até onde eu posso atuar. Às vezes é frustrante, às vezes você acha que pode oferecer um pouco mais, mas você percebe que o sistema te bloqueia. Nem tudo é bem bom não, né, deputado? Tudo, né? Mas, então, agradeço muito a Deus e quero te agradecer por ter a gentileza de me convidar para estar aqui outra vez e espero poder contribuir. Mi casa es tu casa, não esqueça disso, tá? Deputado, é o seguinte, o senhor se posicionou em uma mídia dizendo o seguinte, o senhor disse, não é apenas a próxima vazante, sim, é o estado permanente do clima no Amazonas, com seus desastres mais frequentes
e de maior intensidade. Por isso, nós precisamos ver a prevenção, que eu considero essa palavra prevenção uma palavra mágica em tudo isso que nós estamos tratando aqui hoje, refletida nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais, nas emendas parlamentares, etc. O senhor pode trocar em miúdos isso que o senhor falou, deputado? Claro, com certeza, Humberto. Uma das minhas frustrações, eu falei ainda há pouco que, claro, em parte, sim. eu me frustro, né? Uma das minhas frustrações é exatamente poder receber no Poder Legislativo, né, recepcionar as peças orçamentárias, né, o ciclo orçamentário, o processo orçamentário é composto por plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece as prioridades, e a lei orçamentária. Então, nós, lá no ano passado, vivenciamos a aprovação do plano plurianual para o Estado do Amazonas, 4 anos, planejamento em médio prazo. Este ano, nós estamos aprovando agora, na Casa, estamos aprovando a lei de diretrizes orçamentárias, que conversa com o PPA e com a lei orçamentária anual, mas estabelece as prioridades. E daqui a pouco nós vamos vivenciar a lei orçamentária anual. Então, por exemplo, agora eu apresentei 5 emendas à LDO. Todas elas foram rejeitadas. Uma das emendas trata da possibilidade de realização de concursos públicos e de contratação de novos agentes responsáveis pela aplicação da lei. Quem são esses agentes? São aqueles que promovem segurança para você, para mim, para você que está nos acompanhando, né? São os integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar. Quem rejeita essas emendas, deputado? Como elas são rejeitadas? Nós temos esse processo, né? O processo legislativo faz com que todas as peças que chegam na Casa passem pelas diversas comissões. Então, nós temos diversas comissões na Casa. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Serviços Públicos, de Segurança. Eu estou presidente da Comissão de Segurança. Então, nas comissões é destinado o relator, e o relator verifica e emite um parecer vetando ou aprovando. E as 5 emendas que o senhor apresentou, nenhuma passou. Mas não apenas as minhas 5, todas as emendas apresentadas por todos os parlamentares foram vetadas. Então, eu considero... Como é que a gente entende isso, hein, deputado? Como eleitor? Agora eu estou falando como eleitor. Eu ainda não consegui entender. É por isso que hoje eu fui para o plenário e falei, amanhã vou de novo falar sobre isso, porque assim, eu não consigo encontrar, né, nas emendas apresentadas inconsistências que respaldem o veto. Quer dizer que o veto não é justificado, deputado? Não, o senhor simplesmente sabe que ele é justificado. A emenda não foi... Ele é justificado, mas quando você vai para a justificativa, eu questiono a justificativa. Entendi. Só que o processo legislativo, ele faz com que não basta eu contrapor aquela justificativa de veto, né? O processo faz com que esse veto tenha um fluxo na Casa, né? Por exemplo, a partir de agora eu vou precisar colher algumas assinaturas de alguns deputados que teoricamente pensem como eu, para poder, se for aprovado, apresentar na plenária no dia da aprovação da LDO. E no ano passado eu fiz a mesma coisa. E no ano passado, nenhuma das emendas passou. Tem alguma emenda dessas 5, deputado da Câmara, que mais lhe perturbou do que as outras 4? Quer dizer, alguma que o senhor realmente lhe tirou o sono por ela ter sido vetada? Humberto, todas elas. Todas elas. Por que todas elas? Eu falei ainda há pouco. Uma delas trata da database dos agentes responsáveis pela aplicação da lei, da saúde e da segurança. Que não existe. Não está previsto lá claramente que a database deve ser honrada no dia. Tanto é que a gente vem aí de um desgaste. Quando a gente apresenta uma emenda, Humberto, apresenta uma emenda, no meu caso, apresento para assessorar o governo. Né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, para assessorar. Olha, tudo bem, a peça chegou aqui, orçamentária, mas eu percebo que o recurso, da maneira que está organizado para ser destinado, ele precisa ser revisto para poder priorizar alguns aspectos. Nós estamos vivendo uma grande crise de segurança no estado do Amazonas.
Concorda comigo? Plenamente. Nós estamos... Inclusive publicado agora que Manaus, aliás, Exatamente, o Amazonas, é uma das cidades mais perigosas do mundo, a manchete diz. Do mundo, perfeito, né? No ranking do Brasil, nós Exatamente. estamos lá em cima. Lá em cima. Né? A pior cidade, ou a cidade mais violenta em termos de homicídios, ou de Isso crimes realmente... violentos intencionais no Nós estado. moramos aqui. Né? Nós moramos aqui. Nós estamos aqui moramos no meio aqui, disso né? tudo. E numa cidade, né, residindo numa cidade que estado, né? Manaus é uma cidade de estado. É verdade. Nós precisamos cuidar disso. Então, segurança. Né? Então, a gente está tratando ali da segurança, da saúde e da educação. Tratando das questões que envolvem a necessidade de melhor destinação dos recursos para cumprir com esse objetivo, de planejar melhor, de prevenir, mitigar os impactos negativos, né, à sociedade por intermédio da estiagem severa que já estamos vivenciando. Claro. Estamos vivenciando. Né? O fortalecimento da estrutura de Tabatinga já está sentindo a estiagem. Já está sentindo, perfeito. Né? Então, todas elas, eu não teria feito propositura de emenda à lei de diretrizes orçamentárias, como fiz no plano plurianual, se não houvesse necessidade, Roberto. Eu não fiz nenhuma emenda para aumentar a quantidade desculpe, eu penso que todo mundo gosta de festa, uns evangélicos, outros não evangélicos, mas eu não fiz nenhuma emenda para aumentar o número de atividades nesse sentido. Festivas, né? Não política de pão e circo. Entendi. Não, né? Eu respeito, acho que a atividade cultural ela precisa ser fortalecida, porque isso gera emprego e renda, né? Fomenta a economia, perfeito. Mas a emenda não foi nesse sentido, foi segurança, educação, saúde e defesa civil, ações humanitárias. Então eu preciso pontuar isto, né? Não como alguém que faz oposição ao governo. Eu não faço oposição ao governo. Eu faço assessoria, eu assessoro, eu procuro identificar as inconsistências e apresentar propostas de solução. Agora, se no verbalizar, se no parlar, né, no falar e no apresentar as nossas propostas, legislar, fiscalizar, destinar recursos e representar o povo do Estado do Amazonas. É a missão, em suma, do parlamentar. Sim. Na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, enfim. Nenhuma dúvida. Né? Então, se estar na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, no Poder Legislativo, a Casa do Povo, representando o povo do Estado do Amazonas, não me permitir desenvolver o mandato com essa performance, não vale a pena. Vale a pena se nós pudermos estar ali buscando melhorar a qualidade de vida do povo do Estado do Amazonas. E falando então em qualidade de vida, deputado, no meu dever de casa, né, eu soube que o senhor constantemente visita o interior do Estado do Amazonas. A última vez que o senhor esteve aqui, inclusive, o senhor tratou com a gente sobre a segurança no interior do Estado do Amazonas. O senhor esteve aqui há quase um ano, né? O senhor esteve aqui em setembro. Deputado, houve alguma evolução no sentido da segurança pública no interior do Estado do Amazonas? 61 municípios. Que o senhor possa relatar para a gente agora. Melhorou alguma coisa, na sua opinião? Humberto, recentemente eu acompanhei algumas iniciativas. Por exemplo, nós temos ouvido falar, né, está em evidência a criminalidade nos rios da Amazônia. Sim. E do Amazonas. Em evidência. No ano passado, nós fizemos diversas agendas, ir até onde o problema está acontecendo, audiências públicas para tratar de pirataria nos rios, né, enfim, e apresentamos um documento. Eu acredito que em setembro eu ainda não tinha concluído esse documento, mas aquela caminhada toda gerou um documento robusto, né, que nós apresentamos, chamado Memória Justificativa para Aplicação de Soluções Disponíveis. Uhum. Então, nós conhecemos a legislação vigente e nós compreendemos que existem algumas soluções disponíveis que ainda não foram ativadas. Então, esta memória justificativa, esse documento robusto, nós consolidamos o documento e encaminhamos para o governo federal, para o governo estadual, para os governos municipais, encaminhamos para o Judiciário, Ministério Público, claro. Enfim.
né, até extrapolamos um pouco a abrangência do encaminhamento dessa documentação para que ele pudesse realmente gerar efeitos. E estivemos conversando com o ministro da Justiça e Segurança Pública, fomos bem recebidos, com o secretário nacional, enfim, estivemos no Ministério da Integração Nacional, recentemente recebemos aqui o ministro do Combate à Fome, para tratar um pouco dessas questões todas. Então, aquele documento, falando em segurança pública, voltando novamente, porque nós tratamos ali de segurança pública e de defesa civil, as questões que envolviam a estiagem, porque uma coisa leva a outra. O Rio Grande do Sul, aquela crise vivenciada lá, gerou uma crise de segurança. Sim. Uma crise de segurança. Sim. Força Nacional fortalece, os estados encaminharam servidores de segurança para fortalecer, porque virou um caos. Então as pessoas se aproveitaram daquele momento de dor, sendo invadidos, ameaçados, tudo aconteceu, o senhor tem toda a razão. Exatamente. Então não é diferente aqui. As casas estavam sendo saqueadas e tudo. Exatamente, entende? Então é disso. Agora, quando se ouve falar, olha, deixem suas casas e saiam enquanto vocês podem sair. O que leva quando você ouve uma notícia como essa? E quem é que vai cuidar daquela casa que foi abandonada? Como não vai ficar, né? E as poucas coisas, os poucos bens que a pessoa pôde adquirir, tudo bem, o bem maior é a vida. É disso que está falando. Sim. O que importa mesmo é quem mora na casa. Sim. Mas a casa tem o seu valor em termos da família, da vida da família. Perfeito, né? Então, isso tudo requer uma política pública, uma ação articulada em rede, isso tem toda a razão, que possa cuidar de tudo. É a educação que é comprometida numa situação como essa, a saúde que é comprometida, o aluno já não vai mais poder ir para a escola, porque o professor também não vai chegar, a saúde fica comprometida, a segurança fica comprometida, enfim, tudo, tudo. A questão da segurança alimentar está comprometida. Recentemente, a gente acompanhou, acho que você acompanha, você é uma pessoa muito bem informada, mas assim, também no ranking da segurança alimentar nós não estamos bem, entende? Nós não estamos bem, então nós precisamos rever toda essa política. Então, segurança pública de lá para cá, alguma coisa melhorou. Nós precisamos de, nós por exemplo... falando no interior, né? Lá no interior. Por exemplo, houve a convocação de 1.000 policiais militares, 1.000 e poucos policiais. Os policiais civis que tinham um curso, naquela época fizeram um curso, foram chamados. A parte dos bombeiros militares, não o suficiente. Por isso que nós falamos ainda há pouco de concurso público e de convocação e efetivação dos concursados. Porque ainda o déficit na Polícia Militar, que tem um efetivo previsto de 15 mil homens, hoje está com 8 mil homens. Então nós temos essa diferença. Uma defasagem de 7 mil homens. 7 mil homens, quase. Só na Polícia Militar. Na Polícia Civil não é muito diferente, no Bombeiro também não é. O Corpo de Bombeiros é quem efetiva as ações de defesa civil, deveria ser em conjunto com as Forças Armadas, aí uma coisa mais abrangente. Vamos falar das 3 esferas de governo: nacional, estadual e municipal, federal, estadual e municipal. Porque é preciso, e a sociedade como um todo envolvida nisso, mas nós precisamos desse engajamento articulado, integrado. Eu tive a oportunidade, assim, graças a Deus, de vivenciar algumas experiências na minha jornada de segurança pública, mas as experiências elas extrapolaram os muros da segurança pública. Por exemplo, eu tive a oportunidade de sair de Manaus, ir para a Força Nacional e ir lá comandar a Força Nacional nos Jogos Pan-Americanos em 2007. Ao voltar, comandei a Polícia Militar. Fui para a Secretaria de Segurança Pública, planejamento de estratégia de segurança na faixa de fronteira. Depois veio a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos. E eu me debrucei, me aprofundei no conceito de gestão integrada, planejamento integrado. Isso tem a ver com o envolvimento da sociedade, dos diversos atores, para que o nosso planejamento, o resultado desse planejamento, dessa conversa entre nós, resulte em algo que não reste sobreposições, portanto desperdício, nem lacunas, vácuos. Quando a gente senta, quando você expõe a sua ideia, eu exponho a minha ideia, convidamos a sociedade para expor a sua ideia nos diversos segmentos de atuação, nós planejamos melhor. Nós economizamos, otimizamos os recursos e
para uma ação como essa, na segurança pública do nosso Estado, nós precisamos voltar a esse modelo, Humberto. Voltar a esse modelo, sentar mais cotidianamente essa é a saída. Esses atores. É a voltar para esse modelo. Saída. Quando você tem um pouco, eu tenho um pouco, né, o nosso vizinho tem um pouco, e o pouco que você tem é insuficiente para poder atender as suas necessidades. Nós juntamos o pouco que nós temos, cada um, para poder alcançar um objetivo. Essa é a solução. Né? Aqui, de maneira simplória, eu estou definindo, conceituando gestão integrada dos recursos. Né? Então, o que eu penso que daqui por diante, a cada dia, né, a cada momento, nós vamos precisar mais vivenciar essa gestão integrada. Uma pergunta que eu faço, desculpe essa ainda, por que aqui a gente não instituiu ainda uma autoridade pública para ser o gestor, né, o coordenador dessas ações? Nós temos a Defesa Civil, o sistema de Defesa Civil já deixa claro que a Defesa Civil é o órgão central desse sistema, portanto o articulador. Mas por que o governo federal, sabendo, conforme diz aqui nas matérias, nas notícias, que já não é mais surpresa, já não deslocou para cá uma autoridade pública, como fez lá para o Rio Grande do Sul, tardiamente? Entendi. É o Pimenta, né? Ministro Pimenta, que está cumprindo esse papel, não é isso? Né? Entendi. No Rio Grande do Sul. Isso poderia interessante isso. Isso pode ser feito agora que a tragédia não nos abalou. De maneira antecipada. Nós estamos vivenciando as questões que envolvem a BR-319, que é uma única rota alternativa para poder escoar e receber insumos aqui. Mas a gente não. Eu ouvi até uma notícia, Beto, eu vou te falar, assim, recentemente, né? O presidente vem ou não vem a Parintins? Vem ou não vem a Parintins? Vem ou não vem a Parintins? Não vem mais porque a tragédia de Rio Grande do Sul está fazendo... Eu fiz uma fala lá na Assembleia Legislativa, na plenária, disse, ele devia vir. Ele devia aportar não, porque até agora vinha, estava tudo confirmado. De repente, né? não vem. De repente, não vem. Nem sei se vem, né? Mas, assim, não vem mais. Né? Não vem mais. É o que está sendo publicado. Nesse caso, entendendo, enxergando, né? Devia vir ele e toda a turma, Marina e todo mundo, para resolver o problema, entender o nosso problema, chegar antes, até passar por Parintins. Deputado, né? Ouvir, por exemplo, o senhor dizer para ele, olha, por que não trazer um Pimenta antes que a coisa aconteça aqui no Amazonas, já que as previsões aqui não dá mais para ser surpresa, a maioria dos municípios do Amazonas estão em risco, por que não? O senhor tem toda a razão. E, inclusive, não fazer de maneira politiqueira, fazer de maneira responsável. Né? Porque quando se faz com segundas intenções, isso, uma boa prática, se torna uma coisa duvidosa. Né? Mandar alguém que efetivamente conheça o nosso Estado. Quanta sabedoria nessa sabe? Enfim, né? Então nós temos, sabe, eu penso, Humberto, que nós podemos mitigar. A gente não vai impedir que as coisas aconteçam. Eu posso lhe pedir uma coisa, deputado, como cidadão? Eu vou lhe pedir uma coisa agora, como cidadão. Eu queria. Vai ver. O senhor já está fazendo isso, mas se o senhor estiver fazendo, o meu pedido ainda prevalece. É que o senhor. Depois dessa nossa conversa pública, tem milhares de pessoas que estão nos vendo nesse momento. Nós estamos ao vivo, né, num portal que teve mais de 30 milhões de acessos há 2 meses. Quer dizer, baseado nisso, isso é fruto de auditoria, não é pesquisa, é auditoria. A gente publica esses números aqui porque foram auditados e nós sabemos que na internet a mentira ela não tem pernas. Antes ela tinha pernas curtas, agora ela não tem perna. Então, deputado, eu lhe pedi que o senhor fale com muita frequência sobre essas questões, já que o senhor tem acesso, né, ao púlpito da Assembleia. O senhor também é um homem muito ligado a movimentos religiosos, que incentivasse pastores a falar sobre essa questão aqui, e também que o senhor divulgasse ainda mais. Eu realmente fiquei encantado por a ideia de que o presidente da República deveria ouvir aqui da gente, que por que não trazer um ministro para liderar o que está sendo feito agora, que só foi constituído depois da tragédia lá no Rio Grande do Sul, diante de uma tragédia provável que está aí no nosso horizonte. O senhor continue fazendo isso, deputado? As questões, Humberto, que você falava ainda há pouco de proação.
nós vivenciamos essa tragédia do ano passado e uma ação que se mostrou eficiente foram dragagens em determinados locais. Eu fui a municípios, Roberto, onde, para que a comunidade pudesse chegar na sede do município, o rio precisou ser dragado. E quem foi que fez isso? Dragado, quando a gente usa a draga, né, como referência, né? Mas foram lá a famosa pá mecânica, né? Os tratores de esteira. O senhor acredita que uma autoridade envolvida nessa questão aqui me disse que a licitação para dragagem saiu agora e que ainda não se sabe como. Isso o edital aqui, isso está gravado, e se alguém me contestar, eu coloco isso. Uma autoridade diz: Alberto, a licitação está aí correndo agora. Agora, essa autoridade falou para o governo em janeiro que possivelmente isso era preciso, que poderiam iniciar as coisas. Quer dizer, nós estamos falando de dragagem. Perfeito. Né? E o edital agora foi lançado. Né? Foi lançado o edital agora. E daqui a exatamente 60 dias nós estaremos em plena estiagem. Nós temos 60 dias e os navios, isso aqui foi outra coisa que foi dita aqui, deputado, por especialista. Ele disse o seguinte, que o navio que sai de Hong Kong agora, que esses navios que vão trazer 75 mil contêineres para Manaus durante um mês, ele disse que esse navio que sair de Hong Kong agora, hoje, vai levar 45 dias para chegar em Manaus. Quando ele chegar aqui, já está em plena estiagem. E a dragagem? Aí a pergunta que não quer calar. Foi feita a dragagem? Será feita? Feito. Os portos no ano passado ruíram. Né? O porto de Itacoatiara ruiu. Não suportou o volume. Aí foram para Belém, foram para o Panamá. Aqui do outro São lado, lições que devem ter sido aprendidas, não é, deputado? Foram aprendidas? Deveriam, né? Deveriam, para poder evitar desperdício, no mínimo, nem sofrimento, né? Porque quando você não aprende com as lições, você não é capaz de melhorar a gestão, né? E quem sofre com isso, infelizmente, é o povo. E graças a Deus, um grupo como o Chibatão está liderando ações envolvendo atores e protagonistas de toda a sociedade, porque foi um grupo que foi atingido por tudo isso. Né? Então, o avançar, né, de algumas soluções para Itacoatiara, considerando o ano passado, gerou polêmica a portaria da Marinha, né, que orientava, que prevenia para que os navios, né, de grande calado navegassem em determinados locais para evitar que houvesse um grande incidente, inclusive ecológico. Hoje nós estamos aí já vivenciando algo nesse sentido. Então nós já conhecemos. O Rio Madeira está abaixando com tudo, quer dizer, a estiagem, a seca está vindo aí. A gente só não sabe qual é o tamanho dela, mas ela está vindo com tudo. Todas as prospecções, eu fiz no ano passado uma sessão de tempo para a Marinha e fiz uma sessão de tempo para aqueles que estão nos acompanhando, Roberto, quando você oferece o seu tempo de plenária, né, na tribuna. Que o senhor tem como deputado. Como deputado. Então eu disponho hoje de 15 minutos, né? No grande expediente. Se eu pedir o meu tempo, existem 3 deputados do Podemos. Eu estou deputado, Alessandra Campelo, deputado, e o doutor Gomes, deputado. São os 3 deputados do Podemos. Deputados do Podemos. Se os 3 quiserem falar no grande expediente, cada um terá que usar 5 minutos. Entendi. Mas, normalmente, eu utilizo bastante os 15 minutos. Quer dizer, naquele dia que os outros não falarem, esses 15 eu passam posso utilizar todo o tempo. Claro. Então, eu convidei o Coronel Máximo para poder apresentar a estratégia. Né? Então, o Coronel Máximo é de onde? É o secretário de Defesa Civil. De Defesa Civil. É o subcomandante para a Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, é o Máximo. Então ele foi para apresentar lá o planejamento. E ele aproveitou o seu tempo, então, para se manifestar. Exatamente, para poder apresentar. E estamos buscando encaminhar uma audiência pública agora para depois do recesso.
para poder continuar tratando do tempo, porque 15 minutos você não consegue. O recesso, deputado, é agora, primeiro O recesso começa agora em julho. A casa né? está definindo, até a quinta-feira deve ser definido, né? Qual é a data? Normalmente começa dia 1º e qual vai ser o tempo de recesso de plenária, né? Sim, porque sim. a casa não para, né? Claro, mas a plenária deixa de acontecer. E como nós estamos num ano de eleição, né? Então sim. os deputados normalmente vão visitar suas bases, fazer, enfim, as articulações, mas vai acontecer agora. Né? Então nós temos muitas urgências, né? Eu diria que até nós precisamos refletir um pouco em relação a essa dinâmica. Me diga uma coisa, só curiosidade, o senhor falou aí me toquei para isso. Sim. Os deputados, o senhor está lá na Assembleia todo dia, o senhor sabe. Os deputados têm falado nessa vazante, eles têm se manifestado lá assim. Não precisa mencionar nome, não, mas o senhor tem ouvido nos discursos eles falarem sobre isso? Temos. Tem, né? Temos. Nós temos tratado com muita preocupação, muito bom. Com bastante preocupação. Cada um dentro do seu perfil, claro, né? Claro. Mas certamente uns mais, outros menos, né? Sim, mas então, a preocupação está no ar lá, né? Está no ar. Está no ar, com certeza. Okay. Tá no ar, com certeza. É uma pauta prioritária hoje na Assembleia. Muito bem. Deputado da Câmara, 1000 vezes obrigado por ter saído rapidamente da sua rotina, das suas obrigações e deveres com seus eleitores e com a política do Estado do Amazonas e ter vindo aqui conversar com a gente. Eu repito, me caça, és tu caça. Essa casa aqui é sua e lhe agradeço em nome de todos os envolvidos nos setores que estão agora reunidos para ver se a gente tem uma vazante com menos impacto, com menos tragédia e com melhores consequências para o povo do Estado do Amazonas. Muito obrigado, deputado. Humberto, eu quero lhe agradecer a você, agradecer seus ouvintes, telespectadores, as pessoas, essas milhares de pessoas que lhe seguem, que lhe acompanham. Fiquei agora até com certo receio da dimensão do alcance da sua... certo receio no sentido de... porque por onde participei, né, de programa, de entrevistas, de um bate-papo gostoso como esse que participei aqui, a audiência era bem menor. Não, o senhor veio aqui para a gente conversar. Exato, e conversar, papo, é isso mesmo. Era bem menor, viu? Mas parabéns, e dizer que também me casa isso casa. Né? Isso casa no sentido de vou procurar lhe homenagear na Assembleia Legislativa, viu? Muito obrigado. Ali na Assembleia Legislativa poder deixar claro que a sua referência de competência para esse Estado, ela merece ser homenageada, viu? Muito obrigado. Então, muito obrigado. Tenha o nosso gabinete à vossa disposição, quando quiser ir na Assembleia e não tiver ali onde sentar, vai lá no segundo andar, lado esquerdo. Na minha idade, depois de um certo tempo, eu tenho que sentar um pouquinho, né? Eu tenho que sentar. Né? Então, às vezes a gente vai lá, está muito cheio, né? A gente fica ali meio que deslocado, né? Enfim, não é o seu caso, né? Enfim, com certeza. Deputado, me perdoe, eu quero agradecer a Andréia também. Sim. Porque ela não mediu nada, muita competência ela colocou para que esse encontro aqui fosse possível. Andréia, obrigado. Eu sei que eu sempre posso contar com você. Obrigado mesmo. Tá? Ela fez um grande esforço. Ela é a gente aqui, olha aqui o banner. Olha, o homem já está divulgando. Obrigado. Muito obrigado. Deputado, obrigado, sua equipe. Tudo de bom, senhor. Tudo de bom mesmo. E que o melhor, graças a esforços como esses seus, tenha a sua chegada assegurada para todos nós. Conte conosco, nos ajude. Obrigado, deputado. Tá bom? Gente, por hoje é só. A gente, se Deus permitir, estaremos de volta. E até lá, as bênçãos, a proteção e os livramentos do Papai do Céu para todos vocês.